capítulo 1. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Observe se tem alguém sem a Bíblia de vida com essa pessoa. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 9. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 20. Apocalipse, capítulo 1, do 9 ao 20. Apocalipse 1, a partir do versículo 9, diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve no livro, e envio às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmina, e a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés, tinha um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refletidos numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu, o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Queridos, a história da humanidade, ela veio sofrendo evoluções, ela veio acontecendo. E os segundo estudiosos, a história da humanidade tem um momento que é pré-história. Tem um momento que, segundo eles, é antes da história. Esse momento é porque antes da história é o momento que não foi registrado. A escrita ainda não tinha sido inventada. E aí, queridos, esse momento antes eles chamam de idade da pedra, idade do bronze, idade do ferro. E aí, finalmente, alguém inventa a escrita. É quando surge uma das civilizações mais antigas, a Grécia, né? Aí começa a ter a história escrita. Quando também é fundada a famosa cidade de Roma, o período arcaico da história. Depois dessa história, vem a Idade Média, vem a história moderna, e finalmente chega os tempos contemporâneos, nosso tempo agora. A história começa lá atrás e vem evoluindo. E aí, queridos, não é diferente com a história do povo de Deus. Eu comecei a analisar o povo de Deus, e o interessante é que também veio tendo uma evolução. O povo de Deus começa primeiro como um simples chamado, um separado. Deus separa Abraão. Em Isaac, Deus preserva Isaac. Em Jacó, há 2 transformações. Primeiro, Deus transforma Jacó em Israel, e depois transforma uma família numa nação, numa tribo. Aí passa a ser chamado de Israel, conhecido como Hebreus. Os hebreus, eles entram no Egito. É no momento onde há multiplicação,
E há um momento que eles são provados. O povo de Deus, então, passa por uma fase de separado, passa uma fase de preservado, passa uma fase de transformado de pessoa e de família para povo. O povo de Deus passa um momento de multiplicação, onde eles são aumentados grandemente. E o interessante é que essa multiplicação se deu exatamente no período da aprovação. Aí depois, queridos, vem a hora da monarquia. Quando o período dos reis é colocado no povo de Deus. É quando o povo começa a ser organizado. O povo passa pela fase de organização. E aí, queridos, assim, logo após o momento de monarquia, vem o momento do exílio. Que momento é esse? É quando o povo é tirado da terra prometida e o povo é disciplinado. Deus disciplina o povo. O povo passa pela fase de disciplina, de castigo. Aí, queridos, foi o momento do retorno do povo do exílio, do castigo. É onde, queridos, assustadoramente, o povo passa por um momento da apostasia. O que é apostasia? É o momento onde a pessoa abandona a fé. Então, o povo de Israel veio evoluindo como a história do universo. No momento, o povo foi separado em Abraão, preservado em Isaac. Em Jacó sofreu duas transformações, o nome e de família para o povo. Em Israel, como Israel no Egito foi multiplicado e provado. Quando chegou o momento da monarquia, ele foi organizado. Veio o momento do exílio, o momento da disciplina, o momento do castigo de Deus. Eles voltam do exílio e do castigo. É o momento mais difícil, mais crítico. É o momento da apostasia. É o momento onde Deus para de falar com o povo. Aí começa-se o início do Novo Testamento. Ele não era o Novo Testamento. Naquele momento, o povo é ampliado. Aquele chamado, aquele preparo que era para uma nação, agora o povo, eu nem sei se existe essa palavra, mas o povo agora é universalizado. O que é isso, pastor? O povo se torna universal. O povo de Deus agora não era mais Israel, não era mais a tribo de Judá. Agora, no início do Novo Testamento, Deus abre as portas, que João diz o quê? Veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Aí agora muda. O chamado não é mais os descendentes de Abraão, descendentes de Isaac ou descendentes de Jacó. Agora são todos aqueles que creem e recebem Jesus pela fé. Aí, queridos, após a ressurreição, vem um momento de santificação e capacitação do povo. É quando Deus envia o Espírito Santo e começa a habitar entre o povo, e o Espírito Santo começa a separar, a santificar, e o Espírito Santo começa a capacitar o povo. Foi um período, queridos, que não tinha mais profeta na ativa, como tinha antes ministérios, mas tinha Paulo que escrevia, tinha Timóteo que escrevia, e era o momento em que o povo foi exortado, era o momento em que o povo de Deus era chamado, onde o povo de Deus era fortalecido através de cartas. E finalmente, queridos, chega o momento do povo em Apocalipse. E aí, queridos, como o povo de Deus é visto em Apocalipse? No capítulo que nós lemos, parte do capítulo, não é o momento de humilhação de Jesus. Jesus não está sendo descrito como Isaías, como homem de dor, como servo desfigurado. Agora Jesus é apresentado de sua forma de exaltação. É o clímax, o apogeu de Jesus Cristo. É a sua melhor manifestação. Aí fala que ele tinha cabelos brancos, seu rosto brilhava como o sol, no resplendor do sol, os pés dele brilhavam, e aí fala que na destra, na sua mão direita, haviam 7 castiçais e 7 estrelas. Ele fala, olha, as 7 estrelas são os anjos da igreja. A maioria dos estudiosos acreditam que as 7 estrelas, os anjos, são os pastores. E diz que os 7 castiçais seriam as igrejas. E fala que Jesus estava entre elas. Queridos, nessa noite eu quero estar falando sobre o povo de Deus. Nós vimos como que Deus vinha vendo o povo de Deus, lá como a visão de Deus, o que Deus fez no povo dele, em todo o Velho Testamento, em todo o Novo Testamento. Agora, como que Deus está fazendo e o que Deus está esperando do povo dele depois dessa trajetória. Queridos, foram milhares de anos. Queridos, tudo isso aconteceu para que eu e você herdássemos esse título, povo de Deus. Eu quero que você repita comigo. Você pode ser melhor. Eu sou povo de Deus. Sou povo de Deus. E agora, que diante disso, o que Deus espera de nós?
Tem uma hora que eu quase catuquei o evangelista, o presbítero, porque eles iam pregar o meu sermão. Jesus, vamos parar, daqui a pouco não tenho o que pregar. Querido, o que Deus espera de mim e de você, baseado nas 7 igrejas que estão aonde? Na mão direita de Deus. Olha que coisa bonita. Você e eu estamos na mão direita de Deus. E a mão direita de Deus significa exaltação. E significa honra. E significa privilégios. Mas o que Deus espera dessa igreja, o que Deus espera desse povo, que ele veio lá de Abraão, preservando, cuidando, zelando, protegendo, chegou agora. Os fins do tempo, o final de todas as coisas, o que Deus espera de mim e de você. Assim como ele esperou e viu na igreja de Éfeso, como ele viu na igreja de Pérgamo, na igreja de Tiatira. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que nós tenhamos uma sã doutrina. Deus espera que eu e você não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Deus espera que eu e você tenhamos firmeza onde? Na palavra de Deus. Que eu e você conheçamos a palavra de Deus. Que como na igreja de Éfeso, que resistiu o mal. A igreja de Éfeso não aceitava o mal. Não aceitou falsos profetas, falsos apóstolos. Que eu e você não venhamos ouvir voz de qualquer pessoa e seguir. Aleluia. Deus espera que eu e você tenhamos a sã doutrina, como Pérgamo. Ao contrário de Pérgamo, Pérgamo aceitava a imoralidade. Pérgamo aceitava qualquer pessoa que falava qualquer coisa. Deus espera que a igreja, que eu e você, o povo dele, que ele trabalhou, que ele salvou, que ele comprou, que tenhamos a sã doutrina. Que sejamos firmados na palavra. E queridos, um dos piores exemplos foi a igreja de Tiatira. Ela deixou ser influenciada por uma mulher chamada Jezabel. A igreja deve fazer um parênteses aqui e explicar quem era Jezabel. Tem muita gente que fala que Jezabel era prostituta. Ela nunca foi prostituta. Jezabel foi uma baita de uma rainha. Quem isso foi? Ela comandava o marido morreu, ela comandou o filho. Era uma mulher que tinha um poder de persuasão muito grande. O que Deus espera de nós, que não venhamos ser persuadidos por ninguém. Amém, igreja? Amém. Quem tem que me persuadir a palavra de Deus? Eu não tenho que vou pregar um termo do presbítero emprestado. Eu não tenho que me engravidar pelo ouvido. Eu não tenho que me iludir pelo ouvido. Eu tenho que ler a palavra. O que tem que dirigir a minha vida é a palavra. O que Deus espera da igreja é sã doutrina. Repita comigo. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim é que eu tenha uma sã doutrina. Me falaram isso, está na Bíblia não. Me falaram aqui, está na Bíblia não. Uma vez uma senhora antiga de igreja foi discutir com um pastor. Pastor, está na Bíblia que de 1000 passará e 2000 não chegará. O pastor falou, está mesmo. Na Bíblia de nós pregamos. Lá está escrito isso. Tem muita gente falando, tipo popular, como se estivesse na Bíblia. Não está na Bíblia, meu querido. A primeira coisa que Deus espera de mim e de você é que sejamos firmados na sã doutrina. Aleluia. Segunda coisa, queridos, que Deus espera de mim e de você, que sejamos pacientes. Deus quer uma igreja que tenha paciência. Deus quer uma igreja que seja paciente como a igreja de Éfeso, que tenha paciência como Esmirna, que tenha paciência como Tiatira. Deus quer uma igreja que tenha paciência para suportar os momentos difíceis. Deus não quer mais um povo que vive ansioso. Deus não quer um povo que vive preocupado. O povo está jantando preocupado com o café. O povo está tomando café preocupado com a janta. O povo está almoçando, está preocupado que é que vai tomar café no dia não. Deus quer um povo paciente. Deus espera da igreja que ela viva na paciência. Que paciência é essa, pastor? Que ele suporte no tempo da provação. Que ele espere, porque Deus vai agir. Queridos, os nossos maiores erros aconteceram quando estávamos na pressão e decidimos na pressão. Sempre que estamos pressionados, sempre que vem um problema, eu me agito, falo, e agora, eu vou fazer isso e dá errado. Deus quer que quando vem o problema, que eu viva integralmente Salmo 90, o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou. Ele veio, olha maravilha. Deus veio até a mim e resolveu o meu problema. Amém, igreja? Deus quer um povo que espere, porque quem espera Deus, Deus vai até ele e resolve o problema.
Porque quando nós não esperamos, nós corremos atrás de solução. E a nossa solução tem que correr. As bênçãos nos alcançarão. Primeiro, queridos, o povo de Deus, o que ele espera de nós? A igreja do Apocalipse, que nós tenhamos uma sã doutrina. Que tenhamos paciência. Queridos, a terceira coisa que Deus espera de nós, que sejamos uma igreja de trabalho. Que façamos coisas. A igreja de Éfeso, Deus fala, corrija as tuas obras, que você trabalha. A igreja de Atira, ele fala o contrário. Você já fez mais no passado, agora você está fazendo menos. Eu gostaria que você trabalhasse com a mesma intensidade que você trabalhou no começo. Ei, querido, lembra quando você se converteu? Lembra quando você entrou na igreja? Se deixasse você entrar primeiro que pastor na igreja e sair depois. Você tomava a vassoura da mão da zeladora para varrer a igreja. Você entregava olhando para todo mundo. Aonde tinha uma oração que você ia o tempo todo. Aí Deus falou que era uma igreja que trabalhe mais do que trabalhava antes. Eu quero uma igreja de obras. Eu quero uma igreja de atitude. Eu quero uma igreja que faça. Porque quem faz para mim, recebe de mim. Eu não quero uma igreja que tem fama, que vive, mas está morta. Porque as suas obras estão paradas. Eu quero uma igreja de trabalho. A igreja, o povo que Deus espera para o Apocalipse, o povo que Deus espera para hoje, é de uma sã doutrina. É um povo de paciência, é um povo de trabalho. E aí, queridos, agora eu vou inverter uma frase que todo mundo fala, a gente se emociona, e é bonita, e é chocante. Todo mundo fala, Deus é fiel e Ele é fiel. Mas agora, queridos, é diferente. A igreja do Apocalipse, que somos nós, sou eu e você. Deus espera uma igreja fiel. Deus espera que eu e você sejamos fiéis. Deus espera que eu tenha perseverança. Não importa a prova, não importa a escassez de bênção, não importa aparentemente a crise que eu estou vivendo, eu tenho que ser fiel. Porque é fácil falar, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Ele é fiel. E eu, até hoje, estou sendo fiel. Até hoje eu tenho perseverado no caminho. Até hoje eu tenho perseverado na minha adoração. Até hoje eu tenho conservado o nome de Deus sobre a minha vida. Deus quer pessoas fiéis que não larguem nada diante de qualquer ameaça. Deus quer que sejamos fiéis como Filadélfia. A igreja de Filadélfia não teve uma crítica da parte de Deus, porque ela foi fiel. Queridos, a igreja que Deus, no Apocalipse, ele espera uma igreja fiel. A igreja do Apocalipse tem que ser uma igreja que larga tudo por amor a Deus. É uma igreja que firma o seu propósito, firma o seu alvo e fala, aí é o contrário. Não estou inventando Bíblia não, queridos. Não é bonito a gente falar o Salmo 91, cai o meu do lado e 10 mãos da direita, mas tu não será atingido. É lindo e é lindo mesmo. Mas Deus está esperando que a igreja fale, Senhor, podem cair 1000, podem cair 10.000, mas a minha fé está firmada no Senhor. O meu é o Senhor, o meu é o Senhor. Eu sou fiel, ainda que isso custe a minha vida. Deus espera uma igreja fiel. A igreja do século 21, a igreja do Apocalipse é uma igreja de sã doutrina, é uma igreja de paciência, é uma igreja de trabalho, é uma igreja de fidelidade, é uma igreja de fé. É uma igreja, queridos, que não importa o tamanho da crise financeira, da crise conjugal, da crise mundial, a fé dele está firmada em Deus. É uma igreja que anda sem ver, mas tem certeza que vai ter, até rimou. A igreja do século 21, a igreja do Apocalipse, é aquela igreja que ainda anda pela fé. É aquela igreja que ainda espera o sobrenatural. É aquela igreja que ainda acredita em milagre a qualquer momento. É aquela igreja que ainda acredita que Ele é agente de milagre. Você sabia que você é agente de milagre? Você sabia que você pode fazer milagre? Deus pode fazer milagre através de você? E sabia que as suas mãos podem ser usadas por Deus para curar? Nós temos que crer nisso. Nós temos que acreditar nisso. Queridos, o que está voltando no mundo não é poder de Deus. Não, pastor, não. Não são homens e mulheres santas de Deus. Não. O que está voltando no mundo é a igreja levantar o escudo da fé e falar, eu creio num Deus que faz milagre, eu creio no Deus que abriu o mar vermelho, eu creio no Deus que entrou na fornalha, eu creio num Deus que muda a história do homem. Amém, igreja? Amém. A igreja do Apocalipse é uma igreja de fé. É uma igreja que acredita, sem a menor possibilidade, não tem possibilidade daquilo acontecer, mas ela acredita. A igreja do século 21, a igreja do Apocalipse, é uma igreja de sã doutrina.
igreja do Apocalipse, que somos nós, é a igreja de paciência. A igreja do Apocalipse é uma igreja de trabalho, que faz mais do que fazia. A igreja do Apocalipse é uma igreja fiel. Não pende para nenhum lado, é fiel. Ela está fiel a Deus. A igreja do Apocalipse é uma igreja de fé. Aí teve uma hora que o presbítero orou a Jesus. Faz o homem para chorar, não tem nada com adoração. E aí ele vai pregar meu sermão, porque a igreja que Deus quer, o Apocalipse, é uma igreja humilde. É uma igreja que Deus tira a soberba dela. Laodiceia se achava. Laodiceia achava que era mamãe, era rica, estava numa cidade bem situada, cheio de empresários, todo mundo bem. Laodiceia começou a achar que ela era mamãe, não precisava de nada. Aí Deus falou: se arrependa, se humilhe. Veja onde você caiu, queridos. Deus precisa até hoje de igreja humilde. Igreja que reconheça que é pequena. Igreja que reconheça que depende de Deus. Igreja que busque em Deus a solução dos seus problemas. Queridos, no céu não entra soberba. No céu não entra orgulho. Deus gosta de igreja humilde. Aleluia. Deus quer uma igreja que abaixa a cabeça e fala: Senhor, miserável, pobre homem que sou. Senhor, me perdoa porque eu habito no meio de povos de impuros lábios e meus lábios também são impuros. Igreja estilo João Batista. Que ele cresça e eu diminua. Igreja pedestal de madeira. Que isso, pastor? Jesus é a joia, nós somos pedestais de madeira. Ele que tem que aparecer, não sou eu, não é você. É uma igreja humilde. É uma igreja que todos vão profetizar, vão ter carro do ano. Mas eles vão chegar aqui e dobrar o seu joelho normalmente. Podem ter terno pérola 120, podem ter sapato couro alemão, podem ter o que for, podem vir com maquiagem da Itália, mas na hora que sentir o poder de Deus, vão chorar, porque eles serão humildes na presença de Deus. Aleluia. A igreja do século XXI tem que ser uma igreja humilde. Aí, o último ponto, queridos, eu fiquei preocupado. Ele continua falando, o último ponto. A igreja do século XXI. Jesus. Tem que ser uma igreja de amor. O amor está entrando em extinção da igreja. Estamos em nome de um zelo matando as almas. Em zelo de uma doutrina, em zelo de um nome, em zelo disso, eu paro de amar o meu irmão. Eu paro de me doar para o meu irmão. Queridos, a igreja tem que ser uma igreja de amor, porque o amor, ao mesmo tempo, ele é dom do Espírito Santo e ele é fruto do Espírito Santo. Olha a importância do amor. E lá em 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 8, Jesus fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A igreja tem que ter amor. A igreja tem que inalar amor. A igreja tem que ir na casa do outro. A igreja, queridos, eu estava começando um retiro espiritual e dei uma definição de amor. Uma moça se assustou. Vamos saber que amor é isso, queridos? Amor não é sentimento. Repita comigo: o amor não é sentimento. Pastor, o senhor vai falar igreja? Não, não vou falar igreja não. Amor é atitude. Repita comigo: o amor é atitude. Se eu amo a minha esposa, eu cuido dela. Se eu amo meus filhos eu cuido dela. Se eu amo a igreja, eu cuido da igreja. Se eu amo Jesus, eu cuido das coisas de Jesus. Se eu amo meu irmão, eu cuido da coisa dos meus irmãos. Amor é atitude, queridos. Não adianta eu falar que eu amo a Deus. O apóstolo João falava isso: filhinhos, não amemos de palavras, mas de fatos e verdade. Amor é atitude, queridos. Pastor, que base bíblica é isso? Deus falou que te amou ou mostrou na cruz que te amou? Ele mostrou na cruz que te amou. Ele deu Jesus por você. E, queridos, nós precisamos ressuscitar o amor. Nós precisamos nos amar, nós precisamos nos abraçar, precisamos amar mesmo, queridos. Amar ao ponto de preocupar um com o outro, amar ao ponto de ir na casa de um do outro, amar ao ponto de preparar alguma coisa e levar, queridos. Nós temos que nos amar. Vamos fazer um exercício? Olha para alguém do seu lado e fala: meu irmão, eu te amo. Fala com ele agora. Eu te amo. Olha no olho dele, isso. Fala com um sorriso bonito. Fala: irmão, eu te amo. Vamos fazer melhor. Fica de pé, dá um abraço nele e fala: irmão, eu te amo a dessa. Fala, levanta e fala: eu te amo, meu irmão. Como que eu te amo? Isso. Agora, Senhor, glória. Essa igreja que vai morar no céu. Aleluia.
você vai com raiva, você me avisa. A igreja do século XXI é uma igreja que tem amor. Fala, não, pastor, olha só. O senhor falou um monte de coisa que Deus espera de mim. E o que eu ganho com isso? É que vem a parte boa. Recompensas, promessas. A igreja do século XXI é uma igreja que tem privilégios, queridos. Primeira coisa, sabe o que não falta? O maná escondido. É uma igreja de provisão. Deus promete, se você for a minha igreja, aleluia, eu vou providenciar tudo que você precisa. Não falta pão, não falta sapato, não falta roupa. Ei, não falta material de escola para o seu filho, não falta gasolina no seu carro, não falta comida na sua casa, porque eu sou o Deus que cuida da igreja. O Deus que está no deserto é o Deus que cuida da cidade. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que vive da provisão de Deus. Quando Deus me deu essa palavra agora, eu lembrei do Evangelho de Elifelto. A igreja do século XXI, a igreja da provisão. A igreja do século XX é a igreja de portas abertas. Deus sempre abre uma porta para a igreja. Aleluia! Podem fechar uma, podem fechar duas, três, mas Deus sempre abre uma porta para a igreja. Ele fala, eis que diante de ti coloca uma porta aberta e ninguém vai fechar. Aleluia! A igreja do século XXI tem privilégios. Sabe qual é o privilégio? Livramentos. Ainda que o diabo coloque a mão pertinho do seu coração para entupir sua veia. Ele fala, aí não, meu querido. Esse coração é meu trono. E a igreja do século XXI é a igreja que mais experimenta livramentos da parte de Deus. É uma igreja, queridos, que Jesus promete, tem lugar permanente no meu templo. Ninguém te tira da minha presença. E Jesus falou isso lá em João 10. As minhas ovelhas eu tenho nas minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las. A igreja do século XXI tem lugar cativo no templo. Se torna a coluna de Deus. A igreja do século XXI, queridos, oh, aleluia, é a igreja de privilégios. A igreja do século XXI, queridos, está passando prova, está difícil, está apertado. Mas, queridos, é a igreja da exaltação, queridos. A igreja do Apocalipse é uma igreja de exaltação. É uma igreja que Deus promete o governo. Olha, vocês vão reinar comigo. Israel todinho não teve isso. Israel teve isso? Não teve. Reinou sobre as nações? Não. Abraão não teve isso. Jacó não teve isso. Davi não teve isso. Mas eu e você recebemos a promessa de reinarmos sobre as nações. A igreja é vista como reis e rainhas da parte de Deus. Queridos, a igreja do século XXI é uma igreja de exaltação e diz que possui a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Jesus Cristo. Nós possuímos. Ele foi dado a nós. Mas a igreja é uma coisa linda. Não sei o que é mais lindo. A igreja. Eu olho aqui, vejo uma de verde, uma de rosa, uma de preto, uma de roxo. Mas quando Deus olha, vê todo mundo vestido de branco. Aleluia! Porque todos foram lavados no sangue do Cordeiro. Todos tiveram suas roupas alvejadas. As provações, as tribulações macularam, mancharam o seu vestido. Mas quando Deus olha para você, Jesus colocou sobre você vestiduras brancas. A igreja do Apocalipse, eu e você, aos olhos de Deus, temos roupas brancas. E o Senhor fala, quem são esses vestidos de branco? Esses são aqueles que lavaram, que venceram grandes tribulações e lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Aleluia. Eu e você somos vestidos de branco. Mas queridos, sabe outra parte da exaltação? Que diz que a igreja do século XXI, a igreja do Apocalipse, a igreja contemporânea, eu e você, serão confessados pelo próprio Deus. Deus lá no trono dele, lá no céu, vai falar, fulano de tal é minha igreja, ciclano de tal é minha igreja. O próprio Deus vai fazer uma declaração a seu favor. A igreja do Apocalipse é a igreja que tem dois prêmios. A árvore da vida, que Adão perdeu, e a coroa da vida. Resumindo, nós somos herdeiros da vida eterna. Aleluia. Nós somos imortais. Olha isso, eu. Não foi com certeza, eu sou imortal.
Nós somos imortais, a vida eterna é nossa. Adão perdeu a árvore da vida, muitos não tiveram a coroa da vida, mas nós, igreja do século XXI, igreja do Apocalipse, ganhamos, dado por Jesus Cristo, a vida eterna. Aleluia. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Amém. Não, aqui tem galardão. Como se fosse pouco, ainda tem galardão. Que é galardão, pastor? É recompensa que eu recebo quando estou no céu. Estou salvo e aquela alma que eu ganhei, aquele folheto que eu entreguei, aquela porta que eu abri para alguém dormir na minha casa, aquelas restaurantes que eu dei, aquele quilo que eu dei, eu recebo galardão. Porque quando fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste mim. Qual galardão que eu tenho? Primeiro, você tem, eu tenho. Eu tenho um novo nome no céu. Quem tem um novo nome no céu aí? Aleluia. Glória a Deus. Não foi dado pela irmã Lourdinha, não foi dado pela pastora Flor, não foi dado pelo Sidney. O novo nome é dado por Deus. Seu novo nome é dado por Deus. Você recebe uma pedra branca, simbolizando recompensa. Mas sabe o que é lindo, queridos? Sabe o que é lindo? Jesus manda alguns apóstolos, alguns discípulos fazer uma missão. Eles vão, pregam, expulsam o demônio, e eles voltam alegres. Senhor, os demônios se submetem a gente, curamos tudo. Jesus fala, vocês não devem estar alegres por isso. Vocês devem estar alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Sabe qual é o nosso galardão, queridos? Que o meu nome, o seu nome, está escrito no livro da vida. E o meu Deus não existe borracha. Não apaga o seu nome, não apaga o meu nome. Queridos, a igreja do século XXI é uma igreja, queridos, que tem que ter uma sã doutrina, tem que ser paciente, tem que trabalhar, tem que ser fiel a Deus, tem que ter fé, tem que ser humilde, tem que amar. Mas é uma igreja que goza de privilégios e promessas, privilégio de provisão, de portas abertas, de livramento, de estar sempre com um lugar na casa de Deus, uma igreja de exaltação que vai reinar. É uma igreja que tem a estrela da manhã, uma igreja de vestidos brancos, que Deus o confessa diante de todo mundo, é uma igreja da vida eterna. É uma igreja que a morte não domina para ela para sempre. É uma igreja de galardão. Meus queridos, é essa igreja que eu e você fazemos parte. Aleluia. É essa igreja que Jesus pagou o preço no alto dos céus, para que eu e você estivermos aqui. Queridos, amados, essa igreja, e é por essa igreja que Jesus Cristo estabeleceu a Santa Ceia. Jesus disse uma palavra que quando se lê imediatamente, se você fala